Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Fantasma, por Don Newton. Quadrinho que foi lançado pela editora Mitos. Agora no começo de 2025, quadrinho em capa dura e tal, mas por final do vídeo eu mostro a edição. Ele, tô olhando aqui, né? Eu não tinha essa informação antes. É um quadrinho um pouco caro, até me espantei um pouco. Ele custa R$ 140 de preço de capa. Eu achava que seria um material um pouco mais acessível, porque ele é bem fininho. Ele deve ter suas 150 páginas. Formato, pelo que assim, olhando, acho que é formato americano. E, assim, a Mitos sempre tem promoções recorrentes. Não é difícil encontrar os materiais da Mitos com 50%. Então é um quadrinho que dá pra achar por R$ 70 tranquilamente. Mas, ainda assim, achei um pouco caro, né? Olhando que ele tem 150 páginas e o preço de capa dele é R$ 140, né? Se for comparar aqui, esses ônibus aqui, eles têm preço de capa, acho que justamente esse aqui, não. Eles têm preço de capa por volta de R$ 230 e tem mais ou menos 500 páginas, o outro aqui tá com 140 de preço de capa, então é um pouquinho salgado o preço, mas para quem quiser dar uma chance ali para começar a ler o personagem do Fantasma, sem ser pelos ônibus, né, porque Ônibus é uma leitura bem grande, né, que requer um pouco mais de atenção. Então esse é um bom material para começar. Por quê? Primeiro, que ele é um material curto, né, ele não precisa de, né, assim, que se você fique lendo por uma semana. Ele tem histórias coloridas, os ônibus são em preto e branco, ele tem histórias coloridas que eu gostei muito das cores, achei cores bem legais. Ele tem várias histórias curtas. Deixa eu ver se aqui ele tem algum sumário. Aqui no sumário ele mostra, então ele tem várias histórias. Aqui. Não são histórias tão curtas, são histórias de cerca de 24 páginas, então elas têm um desenvolvimentozinho legal, não são histórias bem corridas, sabe? São histórias que conseguem ter um desenvolvimento legal. E além de ter, né, boas histórias, no começo, acho que a segunda e a terceira eu achei boas, mas nada assim muito espetacular, mas quarta, quinta e sexta, que são as três últimas histórias, já achei bem legal, achei que sobe bem o nível, e elas são histórias assim, as três últimas, a primeira também, a segunda e a terceira não ficam tão atrás, mas as outras são histórias já que são bem no nível ali do que eu já li no Ônibus do Fantasma, que são histórias escritas pelo Lee Falk, que é o criador do Fantasma. Então aqui também, né, além de ter boas histórias, são boas histórias para conhecer um pouquinho mais do que esperar, né, do Fantasma. Ele vai ter no começo uma história de origem. A primeira história é basicamente uma história de origem do Fantasma. Então aqui da página 7 até a página 31 é uma história falando sobre como se originou o Fantasma, né? E não só assim, como ele se originou. Por quê? Porque a origem dele é uma origem rápida. O Fantasma, eu posso errar uma coisinha ou outra, mas a base é essa. O Fantasma foi um cara que 400 anos, né, atrás do que se passa a HQ. Era um cara normal e o barco dele foi atacado por piratas. E todo mundo morreu, toda a tripulação morreu, menos ele. Ele ficou náufrago, né, num local, e aí ele faz esse juramento, né, de lutar contra toda a pirataria e maldade do mundo, né, e aí ele faz esse juramento, e ele não jura só que ele vai lutar, ele jura que ele e todas as próximas gerações da família dele vão lutar contra a pirataria e a maldade do mundo. Então, há 400 anos, o manto do Fantasma, né, que é sempre essa roupa, aqui tá meio azulada, mas é uma roupa roxa, aqui, pra mostrar melhor, uma roupa roxa. Ela é passada, esse manto é passado de pai para filho, e assim, eles treinam a vida inteira até se tornarem adultos e herdarem o manto. Eles vão treinando de todos os tipos de treinamento possível para ter capacidade de ser o Fantasma, que ele é um cara normal, mas ele é praticamente um super-herói. Então ele é bem fortão, tem uma hora aqui que ele fala, ele tem tipo 1,90 m e 108 quilos, então o cara é gigantesco, ele pilota helicóptero, ele sabe fazer tudo, porque é um treinamento muito grande que eles passam. E aqui nessa primeira história a gente vai mostrar isso. O Fantasma, que é esse Fantasma aqui, eu não sei se todos os ônibus do Fantasma têm, a gente acompanha esse mesmo Fantasma, né? Mas o ônibus que eu li, a outra história que eu já li, e esse quadrinho aqui, a gente acompanha o mesmo cara, a mesma geração do Fantasma, né?
E aqui a gente acompanha ele nessa primeira história antes dele ser o fantasma. Ele vai contando sobre o treinamento dele, ele conta essa origem, ele conta sobre o que é fantasma, ele vai contando sobre todo o treinamento que ele passa para ser fantasma e como ele se tornou o fantasma. Então ele conta meio que a última aventura do pai dele. Aí que o pai dele vai ter uma aventura lá na selva, ele vai acabar sendo morto e ele, né, o filho vai herdar o manto de fantasma e passa a ser o fantasma aqui nas próximas histórias. Então eu já mostro um pouco mais da edição, mas assim, o fantasma é um personagem que eu acho muito legal. Eu acho assim, quem gosta de quadrinho de super-herói vai gostar de fantasma, porque é um quadrinho muito divertido, ele não é super, mas ele é um herói e ele às vezes ele tem um pouco de super também, porque ele é sempre muito forte, muito inteligente, muito tudo, então ele tem esse um pouco de Tex também, né? Eu acho que ele é anterior ao Tex, ou da mesma... Na verdade, o Tex tem um pouco dele, né? Porque o Tex foi criado depois do Fantasma. Se eu não me engano, o Fantasma foi criado 10 anos antes. Então, o Fantasma é um personagem muito legal. Então, foi uma das grandes descobertas do ano. E é um quadrinho que eu recomendo, né? Esse aqui eu acho uma ótima porta de entrada. Eu acho que os ônibus também são, principalmente o primeiro, foi o primeiro que eu li, né? Eu li só o primeiro ônibus, comprei vários outros também, que eu pretendo ler logo, mas eu achei o ônibus uma ótima porta, porque ele tem toda essa história de origem também, com calma. E aqui, apesar do preço, eu recomendo bastante esse quadrinho, eu acho bem legal. Eu acho que é um personagem que vale a pena dar uma chance. E ele não é datado, fica a observação aqui, porque assim, é um quadrinho antigo e tal, mas ele não é um quadrinho datado. Ele tem, em alguns momentos, uma narrativa um pouco mais lenta, sim. Ele tem algumas coisas da época que é até engraçado, assim, que esse aqui, ele não é tão antigo quanto o Fantasma original. Ele é um pouco mais recente, porque ele não é do Lee Falk, que é o criador original. Mas ainda assim, eu acho que esse aqui foi da década de 70. Ele tem algumas coisas engraçadas, assim, da época, que era um pouco comédiazinha, que era engraçado. Mas ele não é datado nem um pouco, é divertido, não tem momento assim que o texto fica muito chato, sabe, que fica tedioso. Não, o texto é sempre muito bom. Ele só tem uma narrativa um pouco mais lenta, que é coisa de quadrinho antigo, né? E, se eu não esqueci de nada, eu acho que já tá uma boa resumida do que é esse quadrinho aqui. Então, vamos dar uma olhada na edição, aí eu posso comentar um pouquinho sobre algumas das histórias. Agora, olhar aqui a arte, né, do Fantasma, que eu achei um ponto fortíssimo da HQ. A arte aqui é a primeira história, que a gente tá acompanhando o pai do Fantasma. Ó, aqui os dois, né, o pai e o filho segurando o pai que levou um tiro. Aí aqui já a próxima história, uma moça de um circo que ela tá tentando tomar poder, né, sobre alguns territórios, né, usando um artefato místico para as tribos. E as histórias aqui, não, acho que todas as histórias do Fantasma, a maioria se passam, né, muitas das histórias se passam na África, porque ele é meio que um líder ali do país de Bangala. Ele é um país, né, fictício, ele é uma figura histórica importante nesse país. Então, para todas as tribos ali da região, se brincar na África inteira, ele é uma pessoa, né, uma figura extremamente respeitada. Ele é tido como um espírito que anda. Então, a maioria das tribos e pessoas que conhecem ele acham que ele é uma criatura, né, um ser místico, né, uma pessoa imortal. Então ele é muito respeitado ali. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu acho que já não está na África, mas a maior parte das histórias aqui desse quadrinho se passam na África. Essa aqui que eu achei a melhor história do quadrinho, que um cientista, ele se perdeu, o avião dele caiu, ou o helicóptero dele caiu numa montanha em algum lugar. Aqui tem cara de ser mais na Ásia, não sei, mas o helicóptero dele caiu num lugar que ninguém nunca foi antes, e o Fantasma é escolhido para levar alguns militares lá, esses dois caras aqui, para levar para tentar resgatar o cientista. Então essa história aqui é muito legal, ele se enfiando, né, numas cavernas para escalar, meio que seria entrar, né, por dentro até chegar um topo ali de uma grande montanha e tal. E aí eles encontram umas tribos indígenas que vivem ali no meio. E é muito legal. Esse aqui é, pra mim, a melhor história do volume. E uma das histórias mais legais que eu li do Fantasma. Aqui tem um fantasma invadindo a ilha desse velho aqui, que é um velho que comanda experimentos. Então ele tem várias pessoas que ele meio que comanda elas como se fossem robôs, cachorros também. Então, muito legal. E aqui no final, a gente tem mais uma história ali. Essa aqui tem alguns piratas também
Então, um quadrinho bem legal. Acho que para quem tiver a oportunidade de ler, acho uma ótima porta de entrada pro Fantasma. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreve aí no canal, por favor, por ajudar o canal a crescer. E é isso. Muito obrigado.